bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Há quanto tempo a gente não se encontrava? Estamos aqui de volta, começando mais um vídeo do Clube do Filme e já estávamos com saudades, não é mesmo, Claudete Santos? Sim. Muitas saudades de vir aqui conversar sobre essa coisa que a gente ama, esse universo maravilhoso do cinema, das séries, esses filmes tão encantadores, onde a gente faz uma verdadeira imersão e fica abarrotado com tantas histórias maravilhosas. Já aproveita que está começando a assistir esse vídeo, se ainda não curtiu, não se inscreveu no canal, não compartilhou, então esse é o momento, porque você sabe, nós somos um canal novo, a gente está crescendo devagarinho aos pouquinhos e é muito importante que você curta e compartilhe o nosso conteúdo. E hoje o nosso assunto é série, uma minissérie que está bombando na Netflix com apenas 8 capítulos. Olha, dá pra maratonar. Prepara o fim de semana, bem tranquilo, descansa bastante, porque assim, ó, a gente não consegue tirar o olho. É incrível, um episódio melhor do que o outro. E tem muitas coisas pra falar dessa série que eu não sei nem por onde começar. Bem, vamos falar um pouquinho quem está no elenco dessa série, o Andrew Scott, que interpreta o Thomas Ripley, também o Johnny Flynn, que interpreta ali o Dick Greenleaf, ou Richard Greenleaf, que é o nome do personagem, e a maravilhosa, incrível Dakota Fanning, que está, como sempre, estonteante, fazendo a sua interpretação da Marge, a namorada do Dick, nessa super série. O criador dessa série, Steven Zaillian. Que difícil dizer o nome do cara, que nem é tão difícil. O criador dessa série, o Steven Zaillian, ele é muito conhecido como roteirista. Ele assina o roteiro do filme O Gangster, Gangues de Nova York, O Irlandês, e ele é premiadíssimo com um super filme, A Lista de Schindler. Essa história ela é baseada em um livro da Patricia Highsmith, que escreveu em 1955. Ela tem uma série de livros, mas essa história em específico ela está baseada no livro O Talentoso Mr. Ripley. E relembrando também que em 1999 essa história já foi adaptada para o cinema e teve ali como personagens principais o Matt Damon, Jude Law e também Gwyneth Paltrow e Philip Seymour Hoffman. Bem, a história é a seguinte: Thomas Ripley é um vigarista, um golpista que atua em Nova York nos anos 60 e em meio a uma trapaça e outra, ele é localizado por um detetive particular. Esse detetive trabalha para um homem muito rico que pretende contratar o Thomas Ripley para um serviço, vamos dizer assim, bastante tentador. E esse serviço é nada mais, nada menos do que viajar com tudo pago para a Itália para resgatar ou convencer o filho deste homem abastado a voltar para casa. O Tom Ripley, então, aceita, claro, esse convite para lá de tentador e vai para a Itália sem nenhum tipo de conhecimento sobre o idioma, sobre, enfim, a própria Itália, mas ele vai lá para encontrar o Richard Greenleaf, que tem o apelido de Dick, para então tentar convencê-lo a voltar para casa. O destino do Tom Ripley então é a cidade litorânea de Atrani, que fica na costa amalfitana lá na Itália, que é um lugar simplesmente incrível e arrebatador. É um destino de férias muito comum na Itália. Uma característica muito forte desse lugar são aqueles penhascos incríveis, o mar de um azul muito profundo e as casinhas coloridas, toda aquela arquitetura típica da Itália. Realmente é um lugar incrível. E é claro, com todo esse glamour, o Thomas Ripley, quando chega então à cidade de Atrani, ele fica totalmente deslumbrado. Ele encontra já na beira da praia o Dick com a sua namorada Marge e ele fica realmente apaixonado e começa a se interessar para saber como é que é essa vida que o Dick vive ali naquele lugar. Bom, o Dick, ele é um bom vivant. Tá cercado por luxo, pela arte, ele não trabalha, ele vive de rendas. Então, essa situação toda
ele acabou deixando de ser aquela pessoa que o Thomas Ripley foi para convencer a voltar para casa, para se tornar, na realidade, uma vítima dos golpes e das trapaças do Ripley. Bom, eu não quero aqui, assim, comentar muitos detalhes do que acontece, claro, para deixar tudo isso para você que ainda não assistiu conseguir desfrutar de cada situação que o Ripley vai criando durante essa história. Mas uma coisa garantida, tem muito suspense, tem muitos momentos de tensão, realmente tem situações bastante inusitadas, e tem também um pouquinho, uma pitadinha de humor ali que traz aquele alívio cômico, até como o filme se passa na Itália, ele até traz ali uma lembrancinha daquelas comédias italianas, aquela inocênciazinha assim, em alguns momentos, que é pra deixar a gente dar uma respirada no meio de tanta tensão. Olha, de verdade, a gente precisa tomar um grande fôlego pra assistir essa minissérie, porque ela é simplesmente uma explosão de bom gosto. Eu não posso deixar de lado, assim, ó, a direção de arte foi simplesmente incrível, muito precisa, são muitos detalhes, né? Nós temos que lembrar que estamos nos anos 60, então essa ambientação não é muito fácil de fazer, e quem estava ali por trás dessa direção de arte realmente deu um espetáculo. Já o Steven Zaillian, eu tenho certeza que quando ele terminou, quando ele deu o ponto final ali no roteiro, ele deve ter aberto um sorriso enorme, porque o roteiro ficou realmente perfeito. Bem, vamos agora nos ater a alguns detalhes que são muito importantes e que dão todo sentido a essa história. Vamos começar falando sobre o preto e branco. Sim, a série é em preto e branco. E agora imagine, nós estamos falando em locações na Itália. A Itália, que é esse país super colorido, e aí nós estamos falando em Veneza, Roma, a Sicília, a própria Trani. Realmente é uma escolha bastante ousada que o Steven Zaillian fez. A fotografia não dá nem pra... Olha, eu nem quero comentar tantos detalhes, mas tem tanto detalhe. A fotografia realmente é maravilhosa. E claro, essa ausência de cores, ela também dá um toque muito especial, porque nós temos ali um personagem que o Thomas Ripley é um personagem que ele tem uma total ausência de sentimentos. E o Andrew Scott está maravilhoso interpretando esse personagem, e eu acredito que essa ausência de cores, ela justamente caminha junto com aquilo que vai acontecendo com o personagem e o quanto a gente vai percebendo essa ausência de sentimentos no decorrer dessa história. Bem, o Andrew Scott é um ator que vem crescendo muito, ele vem se mostrando como alguém que não veio aí para brincar. Ele fez um papel muito bacana na série Sherlock de 2010, trabalhando junto com Benedict Cumberbatch. Ele era o Moriarty, que era ali o inimigo do Sherlock. Ele também tem um papel incrível no filme Todos Nós Desconhecidos. É um filme denso, um filme pesado, mas a gente vê ali a capacidade desse ator. Bom, ele realmente tá um absurdo, perfeito. É muito interessante a gente ver como essa narrativa dá a chance do personagem crescer. E o Andrew Scott brilha em todas as cenas. As expressões do personagem, o sorriso, tudo isso a gente vai percebendo como começa, né? E tudo isso faz parte desse arco, desse crescimento desse personagem. Então ele vai meio que se adaptando, mas sem perder o foco. E aí vem aquela questão, né? Enquanto a gente vai acompanhando o personagem, vamos lembrar assim, ele é um vilão, certo? Beleza. Mas como a coisa vai ficando dúbia, porque ao mesmo tempo que a gente quer ver esse personagem meio que se dando mal, a gente também tem aquele outro lado que quer ver o que vai acontecer, como é que ele vai fazer para sair daquilo ali que está acontecendo. E essa, minha gente, é a mágica que o cinema, que Hollywood faz, né? Essa coisa toda, pra gente, de certa forma, meio que torcer ou simpatizar com os vilões. E isso não é só coisa da minha cabeça, não. Vamos pensar assim, ó, até Freud tem um estudo sobre isso, né? Onde ele fala sobre... tem um nome, né?
a segunda tópica do aparelho psíquico, onde ele fala sobre o id, o ego, o superego, que é um tema até bastante complexo. Eu dei uma lida assim meio por cima, mas resumindo, dizem por aí, inclusive alguns estudos da psicologia, de que nós nos atraímos por seres perversos porque nós encontramos neles alguns traços semelhantes com a gente. Agora me assustei. E além disso, a gente sabe que nos filmes são os vilões que fazem o circo pegar fogo para que os mocinhos possam vir apagar. Então, de certa forma, eles estão ali fazendo parte e eles dão bastante sentido à história. E aí na série tem toda uma questão de charme, sofisticação, que esse personagem exigiu, e Andrew Scott foi ali e conseguiu mostrar todo esse crescimento desse personagem através das várias situações pelas quais ele vai passando, porque ele vem de um passado que não é um passado de muita sofisticação e luxo, e ele acaba encontrando isso quando ele chega a Trane, quando ele conhece o Dick. Então realmente são muitas mudanças pelas quais esse personagem passa. Mas agora eu quero falar sobre o que fez o meu coração bater mais forte nessa minissérie. Mas antes disso, você já curtiu o nosso canal? Dá aquele joinha, aproveita também, já envia, se tá gostando do filme, já envia aí pros seus amigos também. E se inscreve no canal. Comentário também é importante, estamos contando com vocês. Então tá, vamos voltar ao tema que balançou o meu coração, que foi simplesmente Caravaggio, que viveu entre 1690. O pintor italiano que viveu entre 1593. O pintor italiano que viveu entre 1571 e 1610. Aliás, é tão interessante a gente ver que existem mais filmes. O cinema explora muito essa coisa de obras de arte, misturar essas histórias com filmes, às vezes até não um filme sobre o personagem em si, sobre aquele pintor, mas muitas vezes são histórias que são um pano de fundo, histórias com questões de roubo de obras de arte, enfim. E aí eu quero relembrar algumas delas com vocês. 1997, o filme Incógnito, que é um filme onde tem um falsificador e ele falsifica um quadro de Rembrandt. É um filme muito bom, um filme muito interessante. Ele vai lá explorar como era a pintura naquela época e toda a mão de obra que é para, nos dias atuais, um falsificador conseguir recriar uma obra de um grande pintor. Em 1999 tem o Thomas Crown, A Arte do Crime, que é um filme com o Pierce Brosnan e também a René Russo. O Pierce Brosnan é um super milionário, e aí tem uma questão de um roubo de um quadro que dessa vez é de Monet, e esse filme também é maravilhoso e a René Russo está brilhante nesse filme. E um que dispensa apresentações, de 2006, Código da Vinci, super filme com o Tom Hanks, né? E aí tem toda uma temática ali em volta de Leonardo da Vinci. Esse filme, nossa, inesquecível. E completando essa lista, tem A Dama Dourada, que é um filme de 2015. Não é um filme muito famoso, mas é um filme muito interessante, com a Helen Mirren e o Ryan Reynolds, que conta uma história real, né, dessa mulher que viveu ali na Segunda Guerra, e a família dela teve as obras de arte roubadas pelo nazismo, na época, pelos nazistas, e ela então entra numa briga com o governo austríaco para reaver essas obras que pertencem à família dela, entre elas um quadro de Gustav Klimt, que é A Dama Dourada. Então esse filme realmente é muito interessante, muito bom, e ele está no Amazon Prime. E voltando lá então a Caravaggio, claro, a série ela vai fazendo um paralelo da vida do Ripley com a do pintor Caravaggio. Aliás, o Caravaggio tem uma vida muito conturbada. O cara simplesmente era meio doidão, então ele se envolvia em brigas, ele cometeu um assassinato em 1606, então dá pra ir caminhando nesse paralelo aí dessa vida conturbada do Thomas Ripley também.
Bom, e aí é nesse momento que muita coisa começa a fazer sentido, e aí nós vamos lembrar do preto e branco, escolhido aí pelo criador da série, e vamos falar um pouquinho rapidamente sobre Caravaggio para vocês verem como é interessante essa ligação. O Caravaggio foi um dos mais importantes pintores do estilo barroco. Na época ele já impressionava muito as pessoas, só que ele se desenvolveu muito com a técnica do claro e escuro, né? Embora as obras fossem coloridas, mas existia muito essa coisa do contraste do claro com o escuro. Observando os quadros de Caravaggio, lembrando que são pinturas, né? Ele consegue captar naquelas pinceladas dele o movimento que a luz faz. Isso que a gente consegue ver muito claramente numa fotografia, ele fazia em quadros que assim, são tão realistas que a sensação que dá é como se a gente estivesse realmente olhando para uma fotografia. Só que ele foi além disso. Ele realmente elevou essa técnica a um patamar nunca visto antes. Então ele trouxe uma técnica chamada tenebrismo, e o tenebrismo nada mais é do que aprofundar este claro e esse escuro. Então, quando a gente olha para um quadro desses, o impacto é tão grande porque é um claro tão profundo e um escuro tão profundo que a gente realmente fica paralisado olhando para esses quadros. E a construção dessa narrativa, tendo Caravaggio como um pano de fundo, mostra para nós o Ripley, então, com um interesse nessas obras. E ele começa a buscar lugares onde ele possa visitar as obras de Caravaggio, e dá até uma ideia como se o Ripley estivesse ali procurando essa profundidade desse claro e desse escuro dentro da própria vida dele, que talvez ele está tentando se reconhecer dentro disso. E isso dá um espaço de trabalho muito interessante e muito incrível que, para mim, chega a ser perfeito para direção de fotografia. É maravilhoso a gente ver justamente isso, o claro, o escuro, o preto, o branco. Os enquadramentos são perfeitos, inclusive tem cenas que parece que estão recriando os quadros de Caravaggio, as pinturas de Caravaggio, porque tem um enquadramento que já quase dá aquela sensação de que estamos olhando para um quadro. E a cena onde o Ripley vai visitar um apartamento ao qual ele tem interesse, e a senhoria, o lugar ali está escuro, a senhoria então abre uma das janelas. E ao abrir uma dessas janelas a gente vê aquele movimento da luz que parece muito com aquele movimento de luz que está nos quadros de Caravaggio. Essa coisa de assistir um filme ou uma série em preto e branco até pode parecer um pouco assustador, porque a gente tem às vezes um histórico aí de alguns filmes que são extremamente artísticos, né? E aí a gente fica meio, nossa, será que eu vou entender? Será que eu vou conseguir ligar uma história na outra? Mas olha, vocês vão se preparem, vocês vão se deslumbrar com essa série, que com certeza não vai precisar de nenhum final explicado. A trama é tão bem construída que nos permite observar cada detalhe. Sabe por quê? Porque tá tudo ali, preto no branco. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no Clube do Filme. Esperamos que você tenha gostado. Se você gosta do tema série, a gente também fala sobre séries aqui no Clube do Filme. Dá uma olhadinha aqui, ó. Mindhunter e Sandman, duas séries bombadas na Netflix. Continue acompanhando o nosso canal. Não esquece de dar uma chegadinha lá no Instagram. Nossas redes sociais também estão disponíveis para você. O nosso muito obrigada.